Thaís, que está do meu lado aqui, Thaís Fernanda Bizarria, já foi convidada, já palestrou em São Paulo no projeto. E o tema é Rimando e Aprendendo Direito. Ela é advogada militante na área civil, autora do livro Rimando e Aprendendo Direito, esse que está em minhas mãos, que depois vocês podem também adquirir. E ela faz parte da comissão do Jovem Advogado da OAB e também em defesa da cidadania, né, com o Rui. Né? E o livro dela foi publicado pela editora Exterior, já vendeu mais de 1.000 exemplares em menos de 7 meses, já caiu mais de 6 ou 7 questões na OAB, né? E ela vai poder falar mais sobre o assunto. E está fazendo o maior sucesso, né? Porque de uma maneira bem inovadora, diferente e rimando, ela ensina o direito com poesia e com muita alegria, né? Ela já é uma simpatia em pessoa. Então aproveitem, desfrutem da palestra. O pessoal na internet também, vocês não estão aqui presencialmente, mas divirtam-se. Com a palavra, Thaís Fernanda Bizarria. Obrigada, Thaís. Olá, boa noite. Boa noite. Quero ouvir boa noite. Mais alto, eu não escutei. Agora sim. A doutora Carmela, o projeto Desmistificando o Direito, agradeço ao convite. É uma enorme alegria participar deste projeto e finalizar o meu dia aqui com vocês, rimando e aprendendo direito. São Paulo é a terra da garoa, como todos vocês sabem. E eu diria que Porto Alegre é a terra de gente boa. Estou adorando. Bom, a palestra Rimando e Aprendendo Direito, ela foi inspirada no meu livro, que é Rimando e Aprendendo Direito. E o livro de rimas jurídicas em palavras verídicas tem como objetivo um aprendizado não cansativo. Eu visei unir a poesia com o linguajar do direito e eu espero que vocês, leitores, fiquem satisfeitos. As matérias elencadas são algumas abordadas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Direito administrativo e civil, bem como empresarial, processo civil, processo penal, ética, constitucional, trabalho, tributário, penal, direito do consumidor, internacional, estatuto da criança e do adolescente, direito ambiental e as peculiaridades do meio ambiente. Senhores, não se assustem que eu não irei abordar nesta noite todos esses temas, porque no livro Rimando e Aprendendo Direito são 70 temas. Imaginem só, ficaríamos aqui horas e horas e não acabariam. O shopping fecharia e estaríamos aqui presos na Saraiva. Ia ser uma enorme alegria estar rimando com vocês, fazendo poesia. Mas em razão das normas do shopping não pode. Então, hoje serão abordados tão somente 8 temas. Quais são eles? Reparação de dano, divórcio e emenda constitucional 66, juizado especial civil, na inscrição do advogado, igualdade, audiência trabalhista, furto famélico e cancelamento e atraso de voo. Senhores, a reparação de dano, ela está prevista no Código Civil Brasileiro em diversos artigos. Vale citar o artigo 186, que dispõe: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Isso significa o quê? Que independente de culpa, nos casos previstos em lei, haverá obrigação de reparar o dano quando a atividade por si só gerar risco ao direito de outrem. E como mede-se essa extensão do dano, senhores? Lá no Código Civil, no artigo 927, está disciplinado que a indenização mede-se pela extensão do dano. E como descobrir, então, essa extensão do dano? Eu explicarei em breve rimando. Falarei para que os senhores tenham uma melhor visão 3 situações hipotéticas. Se quiser falar em pé, tu fala, mas quer falar? Ah, não, eu falo aqui mesmo, tá bom aqui. Imaginem, situação hipotética número 1. Nós temos aqui no slide a situação hipotética número 1. Como os senhores podem vislumbrar, nós temos a prefeitura, o dano, um buraco na via pública,
Na verdade, senhores, não é um buraco, é uma cratera, né? Olha só o tamanho, quase que ele caiu lá dentro e não apareceu mais. Logo abaixo temos o contribuinte, que é igual à reparação. Aqui nós temos, os personagens do livro Rimando e Aprendendo Direito são pessoas reais. Juízes, promotores, procuradores, pessoas de outras graduações. Aqui nós temos o Denis de Lira, que, devido a um buraco, uma cratera na via pública, acabou sofrendo uma lesão. Eu adoro citar os exemplos que eu aprendi na época de faculdade. Alguém fez direito aqui? A maioria. A maioria. Ok, só para que eu possa ter ideia. Lembra aqueles nomes bizarros da faculdade? Eu adorava estudar direito civil na parte que referia-se ao nome, ao direito de personalidade. Aqui nós temos, então, o Rolando a ladeira abaixo. Vamos apelidá-lo assim, pode ser? Rolando a ladeira abaixo. Só que nesse caso, ele não estava rolando a ladeira abaixo. Ele estava rolando asfalto abaixo. Então, vamos trocar o nome. Estávamos aqui rolando a ladeira abaixo, trafegando pela rua, quando de repente, resolveu rolar ladeira abaixo. Bom, o que é necessário fazer para comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano? Senhores, numa situação como essa, é necessário tirar foto do local. É necessário, se houve um defeito na via pública, se tinha testemunhas que presenciaram o fato, pegar nome, endereço, RG, telefone, para que elas possam ser citadas posteriormente no processo e que seja ingressada uma ação de reparação contra a administração. É necessário também levar exames médicos aqui no nosso querido rolando ladeira abaixo, rolando asfalto abaixo, na verdade. Por quê? Porque são esses elementos que vão comprovar a veracidade dos fatos. Então agora, senhores, vocês tratem de andar com uma máquina fotográfica na bolsa. Quem não tiver bolsa, dá um jeito, os homens vão usar o celular, tá? Porque nada adianta entrar com uma ação se você não tem elementos comprobatórios para que o juiz se convença da veracidade dos atos. Tem uma professora minha, do primeiro ano de faculdade, que ela é juíza titular na Vara da Fazenda Pública em São Paulo. Ela falou assim, doutora Thaís, antes era Thaís, agora é doutora Thaís, né? Ela falou, por vezes acontece de pessoas ingressarem com ação, eu sei que ela tem razão, mas como ela não consegue comprovar através de documento nos autos, eu tenho que julgar a ação totalmente improcedente. Doutores, parece às vezes ser simples juntar esses documentos, mas por vezes não é. As pessoas acabam esquecendo e posteriormente a ação perdendo. A situação hipotética número 2. Imaginem a situação de que, mais um nome bizarro, a minha amor amado. Esse que vocês gostaram, a minha amor amado? É legal, né? A minha amor amado estava trafegando seu veículo 0 quilômetro, tinha ganhado da sua madrinha de casamento, a madrinha era eu. Ele estava indo buscar a sua amada, e mesmo com esse nome ele conseguiu se casar, gente. Só eu que não consigo, viu? Ele estava trafegando seu 0 quilômetro, buscando a sua amada, quando de repente o carro entrou dentro de uma cratera e ficou lá dentro, senhores, imaginem. Em São Paulo, que é a terra da garoa, mas hoje percebe-se que não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, muitas crateras acontecem em razão das chuvas, em razão das condições climáticas que estão confusas em nosso país. Portanto, ele caiu com o carro lá dentro. Imaginem a situação. Ele tem que estar equipado. Doutores, estejam equipados com máquina fotográfica ou celular, para que possam tudo registrar. Porque nesse caso, senhores, além de levar para o juiz as provas, é necessário também levar 3 orçamentos em oficinas diferentes. Porque o juiz ele vai avaliar, né, a oficina de médio preço, para posteriormente verificar o dano que foi causado, o prejuízo que houve naquele veículo, para que posteriormente seja feita a reparação.
E pasmem, às vezes ingressam com a ação e nem esses 3 orçamentos são juntados. A juíza já indefere a petição inicial desde pronto, porque é necessário requisito obrigatório para o ingresso dessa ação de reparação. E assim como no outro caso, é preciso colocar o nome de testemunhas para que ela possa comprovar a veracidade dos fatos perante o Poder Judiciário. Já que falamos aqui de reparação de dano, eu gosto de colocar uma matéria que eu dei uma entrevista lá no SBT, na TV Senado, que trata sobre a reparação. Eu sou uma pessoa visual, no entanto que meu livro você aprende rimando e também com as ilustrações. Então agora, vamos ver essa matéria. Som? Vamos voltar. Deus é de... Tá aberto? Tá aberto? Não baixou aí? Na edição desta segunda-feira. Deus, acho que agora é Deus. É Tá verdade. bom, agora vai estar muito alto. Dá uma diminuída. Agora é Deus. Tá bom. Vou diminuir, senão vou falar que aquela advogada de São Paulo veio aqui falar e deixou todo mundo surdo. Aí quem vai responder processo sou eu. Más condições de vias públicas. Na edição desta segunda... Más condições de vias públicas. Na edição desta segunda-feira, o Jornal do Meio-Dia mostrou o problema enfrentado por uma professora no setor leste de Vila Nova, em Goiânia. Hoje, uma advogada fala dos direitos do cidadão em situações assim, fazendo poesia. O que fazer quando, por conta de um buraco em uma via pública, um acidente acontecer? E se a roda quebrar, o carro pifar e a cabeça doer? Thaís é advogada e poeta e veio de São Paulo para lançar um livro que trata justamente desse assunto. A ocorrência de um dano causado à administração ao ser humano merece justa indenização. Em nossa república, basta que o lesado acione a fazenda pública para ter o seu dano reparado. Ontem o Jornal do Meio-Dia mostrou o caso da Aline Ferreira. Ela contou que por culpa desse buraco no setor leste de Vila Nova, por pouco não atropelou uma pessoa e acabou batendo com o carro em uma moto. O veículo dela ficou estragado. Em nota, a Saniago avisou que consertaria o problema ontem mesmo. Se foi ou não a solução ideal para o problema, o fato é que a Saniago realmente tapou o buraco com terra. Em contato com a nossa produção, a Aline, que caiu nele ontem, disse que vai levar o carro até uma oficina e pagar pelo conserto. Depois vai entrar com um processo contra a Prefeitura de Goiânia. Será que esse é o caminho ideal? Exatamente. É necessário reunir todos esses elementos. E se ela sofreu a lesão, houve algum receituário médico, se ela tiver sequelas do acidente, é necessário também juntar ao processo para que ela possa receber posteriormente uma indenização perante o Poder Judiciário. Olha, os prédios dos distritos policiais de Goiânia estão... Bom, senhores, como visto, é cabível ação de reparação contra a administração. Toda vez que houver um buraco na via pública, é necessário reunir todos os elementos para que, posteriormente, a ação seja julgada totalmente procedente. Agora, eu pergunto aos senhores, e eu quero a participação. Quem levantar a mão, no final vai ganhar poesia. Imaginem a situação, senhores. A calçada. Será que quando existe um buraco na calçada, a ação deve ser contra a administração? A resposta é sim ou não? Partindo do ponto de vista que a calçada é um bem público de acesso irrestrito, contra quem ajuizar a ação? Será que é contra a administração? Quem achar que é contra a administração, levanta a mão. Ninguém acha que é contra a administração? Quem acha que é contra alguém, mas não sei quem, levanta a mão. Ok. Quem vai prestar para juiz que é imparcial? Não acha que sim nem que não, levanta a mão. Tem muita gente imparcial aqui. O pessoal está se preparando para a magistratura, hein, doutora Carmela? Não querem levantar a mão, estão se preparando aí para ser juiz.
Bom, uma calorosa salva de palmas para quem disse que é contra alguém, mas não sei quem. Você acertou. Parabéns. A ação, quando o buraco existe na calçada, é contra o proprietário do imóvel, né, doutor? Porque ele que tem que prezar pela manutenção e conservação daquele bem. Agora eu pergunto, e se esse imóvel está locado? Será que a ação deve ser contra o locatário? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem é imparcial, levanta a mão. Vou participar, pessoal, senão não vão ganhar poesia, hein? E eu ainda escrevo em prol da cidadania com Thaís Fernanda Bizarria. Bom, se o imóvel estiver locado, é contra o locatário desse bem. Porque a posse desse bem está no poder de quem? Do locatário. Portanto, a ação será contra o locatário proprietário. Acontece que, doutores, a jurisprudência tem estendido a responsabilidade para a administração. Porque a administração compete o poder de polícia, de fiscalizar. O certo é o quê? A administração passar frequentemente nas ruas, verificar se tem algum buraco no chão e mandar uma notificação para que em 30 dias aquele buraco seja reparado. Caso o proprietário ou locatário não providencie, ela aplica uma multa. Acontece que a administração ela é muito ocupada, então ela não verifica nada disso. Ela acaba sendo omissa e não exerce o seu poder de polícia. Dessa forma, os tribunais têm estendido a responsabilidade. Então, a ação não seria só contra o proprietário ou locatário. Também poderia colocar no polo passivo a administração pública. E será que tem prazo para entrar nesse tipo de ação? Nesses casos de reparação, 3 anos. 3 anos. Da data do acidente, você pode ingressar com a ação, tá? Então, nesse tipo de situação, cabe a reparação também, mas não é contra a administração. Agora, senhores, eu pergunto, será que para evitar esse tipo de amulação, perturbação, existe alguma solução? A resposta é sim ou não? É sim! Existem 3 números que você pode pegar o telefone e ligar. Alguém sabe que número é esse? Difícil, né? Que pergunta difícil. Eu vou dar uma dica. Lá em São Paulo, aqui também, que eu já verifiquei, já cheguei e já comecei a olhar atrás dos ônibus e das lotações. Devem ter falado, meu Deus do céu, o que essa advogada maluca fica olhando aqui para os ônibus, para tudo? Eu presto atenção em todos os detalhes. Tem esse número atrás dos ônibus e da van. Alguém lembra que número é esse? Alguém lembra? Não? Isso, quem falou 56? Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para ela, gente. Parabéns. 156 é o telefone da central de atendimento da prefeitura do seu estado. Em São Paulo, esse número, em Goiânia, Brasília, todos os estados que eu tive a oportunidade de lançar o livro Rimando e Aprendendo Direito, o número da central de atendimento é o mesmo. Você vai ligar lá, eles vão falar, para auxílio ao morador de rua, aperte 1. Para denúncia, aperte 2. Para reclamação, aperte 3. E aí tem várias opções. E aí você pode evitar esse tipo de perturbação, esse tipo de amolação. Porque, senhores, é notório, nós por vezes reclamamos da administração, reclamamos demais, mas não cumprimos com o nosso dever de cidadão. Nós temos que exercer a cidadania e como? Evitando esse tipo de perturbação, esse tipo de amolação. Então, basta ligar no 156. Lá em São Paulo, existe o tapa-buraco, né? A central de atendimento da prefeitura, ela providencia o tapa-buraco. O prazo são de 7 dias para consertar esse buraco. Como eu cheguei hoje, não deu tempo de ligar no 156 daqui para verificar se o prazo são de 7 dias. Lá nos outros estados que eu fui, o prazo era menor.
porque o estado não é tão populoso igual a São Paulo. 7 dias, doutores, é muito tempo, né? Partindo do ponto de vista que o mundo foi construído em 7 dias, que a semana tem 7 dias, viajando um pouco mais, que o arco-íris tem 7 cores. 7 é um número cabalístico, é um número interessante. Mas é melhor que seja em 7 dias do que não arrumem um buraco nunca, né? Então é importante ligar para a prefeitura e depois, se alguém ligar aqui na central e quiser me mandar um e-mail para falar quantos dias são, eu vou ficar agradecida. Então, exerçam o papel de cidadão brasileiro e liguem na central de atendimento para que vocês possam evitar um dano para você, para o seu vizinho, para o seu parente. E todos os assuntos relacionados ao atendimento da prefeitura tem no site da prefeitura aqui de vocês também. Basta acessar www.prefeitura.rs.gov.br. Exerça o seu papel de cidadão. Agora chegou o grande momento. Agora, com efeito, finalizo o tema reparação de dano em poema, do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos e tirem algum proveito. A ocorrência de um dano causado pela administração a um ser humano merece justa indenização. Em nossa república, basta que o lesado acione a fazenda pública para ter o seu dano reparado. A indenização visa abranger o que a vítima perdeu ou efetivamente despendeu. Todavia, explano, é necessário comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Rimamos e aprendemos direito, com reparação de dano. Próximo tema, divórcio. Bom, divórcio é um tema que dá muito o que falar, né, senhores? Mas antes de falar do divórcio, vale citar do casamento, que ele existe desde os primórdios da humanidade. Acontece, doutores, que na Constituição Federal de 1824, o pessoal esqueceu do casamento, esqueceram de colocar ele lá. Só na Constituição Federal de 1890 é que foi feita menção pela primeira vez ao casamento. E com a edição do Código de 1916, o Código Civil, o casamento foi reconhecido como entidade familiar. Era a única forma, o único meio de construção familiar na sociedade. E antes, aqui para os mais velhos, apesar que aqui só tem gente jovem hoje, a expressão utilizada era desquite, né? O doutor lembra, né, doutor? Não era divórcio, separação, a nomenclatura era desquite. E pasmem, doutores, podia fazer o desquite naquela época, mas você não podia casar-se de novo, né? O casamento, ele era indissolúvel. Do ponto de vista legal, era impossível o acontecimento de um novo casamento. Não deu certo com aquela pessoa, você tinha que morrer amargurado, não podia ter o direito de ser feliz novamente. Tal explicação talvez esteja nos livros de direito canônico da Igreja Católica, porque a única fundamentação para esse tipo de situação. Agora, após muitos anos de evolução, em 1977 foi feita a Lei do Divórcio, a Lei 6.515, e ela estabeleceu algumas mudanças nas relações maritais, como, por exemplo, a separação como sendo ponte para o divórcio. E o divórcio, que antes era divórcio, quer dizer, o desquite, que era desquite litigioso, e desquite por mútuo consentimento, passou a dar lugar à separação litigiosa e à separação consensual. Então, o desquite era, na verdade, a separação e não o divórcio. Vocês entenderam? Claro? Ok, então. E para ilustrar o disquete, vale citar uma historinha que aconteceu verídica. Até recentemente eu contei ela no programa 10 do Décio Piscinini na Rede Brasil de Televisão em São Paulo. E o pessoal lá adorou. Até historinhas verídicas dá para fazer rimando também, viu, doutores? Não é só legislação, não. Então vamos lá. Eu estava lá no meu escritório em São Paulo quando, de repente, toque, uma mulher de nome Janete
entra e pergunta: vocês fazem disquete? Eu disse com alegria: prezada senhora Janete, passar bem e tenha um bom dia, pois aqui nós não fazemos disquete. Então, todavia, doutores, ela quis entrar. Então eu tive que parar, sentar e explicar o que era um tal disquete, que é um disco magnético removível do computador e você pode levá-lo aonde quer que for. E lamento informar aqui, nós não fazemos disquete. Pessoal, foi quando ela disse. Ela deu um grito, só não vou fazer igual a ela, que ela é bem escandalosa, porque senão o shopping inteiro vai ouvir. Ela disse, e pode comprometer a minha imagem também de advogada lá de São Paulo, senão falar que as advogadas de São Paulo são escandalosas, não quero criar essa imagem aqui em Porto Alegre. Tchê, bah, tô aprendendo a falar guria, estou adorando. Foi quando ela disse: lembrei o que eu queria fazer. Doutores, vocês não sabem o que ela queria dizer. Não era disquete, era o desquite. Foi quando eu disse: prezada senhora Janete, faça o divórcio, porque o desquite não mais existe. Pessoal, ela começou a chorar, ficou triste. Disse que era da elite e lá todo mundo faz desquite. Foi quando eu disse: vou dar-lhe um palpite. Faço o divórcio porque, né, o desquite não mais existe. E só sei que depois de 1 hora de faladeira, doutores, eu já sabia a sua vida inteira. Que quando ela era criança, ela queria ser marinheira, lavadeira, faxineira, passadeira. Daí a sua paixão por geladeira, gravem que ela era apaixonada por geladeira e que a sua atual função é fazendeira. Ela casou-se bem e sua atual profissão é estocadora de dólares em sua própria carteira. Brincadeira. E marido bom, eu queria um desse também. Foi quando eu disse: seja breve, não aguentava mais. Falei: seja breve, Alice cite nesse sulfite os motivos pelo qual quero desquite. Entrei na dela, tava falando desquite também. Pessoal, foi quando ela disse: doutora, eu tenho neurite, estomatite, bronquite, hepatite. Alguém lembra mais alguma doença com it? Só? Lembraram alguma? Sinusite e outras doenças mais com it. E a única coisa que eu quero é comprar uma geladeira na cor grafite. E meu marido não quer. Aí foi quando eu disse: converse novamente com seu marido. Diga que o que ele quer não tem sentido. E que na cozinha não meta a colher. Porque escolher geladeira, doutores, é coisa de mulher. Qual que é a moral da história? Hoje, a dissolução do vínculo conjugal, por vezes, acontece por um motivo banal. E é trivial na sociedade atual. Nós, como advogados atuantes, os que não são atuantes também, e como cidadãos, porque todos aqui somos cidadãos, toda vez que uma pessoa vier se aconselhar com você, diga para esse indivíduo que é necessário dialogar. Imagina, por causa de uma simples bobeira, a troca de uma geladeira. Quando ela chegou no escritório, eu achei que era a infringência de algum dos 5 deveres do casamento que cabem na palma da mão, mas não, era por causa de tamanha bobeira. Imagina, a troca de uma simples geladeira. E já que estamos falando dos 5 deveres do casamento, isso me faz lembrar aquela cerimônia de casamento, né? Quem já foi em casamento aqui, levanta a mão. Aê, todo mundo, né? Todo mundo já foi em casamento. Quem não casou, pelo menos já foi em algum casamento. Eu já fui em vários, já perdi a conta. Só ver o que não acontece. São 5 os deveres no casamento, cabem na palma de uma mão. Eu estava no programa do Décio Piscinini, ele me criticou, ele falou assim: doutora, às vezes tem pessoas que não têm os 5 dedos na mão, então tem que tomar muito cuidado. Que às vezes não vai caber na palma da mão dessa pessoa, então ela não vai poder cumprir. Mas bom, às vezes numa mão não tem, mas na outra tem. Se não for nos dedos da mão, cabe no do pé. O importante é que são 5 os deveres do casamento. Onde eles estão disciplinados? No artigo 1566 do Código Civil Brasileiro.
E na cerimônia de casamento, o padre pede para fazer o juramento. E ele diz: você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-lhe e respeitando, até que a morte os separe? E vocês responderam sim, né? Então tem que cumprir, doutores. Não é só fazer o juramento perante o padre, tem que cumprir. E quais são esses deveres? O primeiro, fidelidade recíproca. Recíproca. Você tem que ser fiel. Você só pode exigir a fidelidade se você também for fiel. Ok? Não basta só exigir, você também tem que ser fiel. Poxa vida. E como essa fidelidade pode ser violada? Ela pode ser violada com a traição física, que é a existência do ato sexual. Pode ser também violada através da infidelidade moral. Por exemplo, você é casado ou casada e você vai andar com a sua amiga de mão dada no shopping. Não pode. Por mais que não tenha nada, não pode, porque vai caracterizar a traição moral. E doutores, quem gosta de entrar na internet, muito cuidado, prestem muita atenção, porque é caracterizada também a traição virtual. Não pode entrar em site de relacionamento. Site como Facebook, Orkut, esses podes, porque esses é de contato geral. Agora esses sites para relacionamento amoroso já caracteriza a violação ao dever de fidelidade recíproca. Muito obrigada. Tem a vida em comum no domicílio conjugal, que é o inciso número 2. Poxa, se você casou, tem que dividir, né, o banheiro, aguentar a toalha suja, pendurada, molhada em cima da cama. Tem que coabitar. Não basta casar, tem que o cônjuge aguentar. E agora o inciso número 3, a mútua assistência. Isso engloba vários aspectos: físico, espiritual, econômico, financeiro. É a confiança que um cônjuge deposita no outro em relação a todos esses aspectos. Tem que haver uma mútua assistência. O outro inciso é sustento, guarda e educação dos filhos. O sustento relaciona-se ao aspecto material, as despesas com saúde, lazer. E a guarda tem sentido do direito-dever, que os pais têm, né, a obrigação de ter a guarda dos filhos. E a educação refere-se a meios de cultura, lazer para aquela criança, já que colocou o filho no mundo, tem que cuidar. Também é um dever aqui do casamento. E por último, nós temos o quê? O respeito e considerações mútuas. Esse é um aspecto bem amplo também. Doutores, como que isso pode ser violado, o respeito e considerações mútuas? Xingar. Você não pode xingar o seu cônjuge. Falar, eu não posso falar os palavrões aqui. Mas, bom, você não pode xingar o seu cônjuge, porque vai caracterizar infringência ao inciso 5º do artigo 1566 do Código Civil, tá? Tem que tratar ele com carinho e amor. Você quer falar um palavrão, você falar benzinho, amorzinho. É só substituir e usar um pouco de carinho. E agora, então, para já logo finalizar o divórcio, vale citar a Emenda Constitucional 66. É conhecimento de todos, portanto é notório, que ano passado entrou em vigor a Emenda Constitucional 66, que ela mudou o dispositivo da Constituição Federal que tratava sobre a dissolução do casamento. E agora eu peço licença para a leitura. E eu peço aos doutores que prestem muita atenção até onde eu falar a vírgula, porque até a vírgula está em vigor atualmente. Depois da vírgula, não está mais em vigor. Não precisa decorar, só precisa escutar. Não precisa gravar. Então vamos lá. O artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no sentido de suprimir o requisito da prévia separação judicial por mais de um ano do casal, ou a comprovada separação de fato por mais de 2 anos. O referido parágrafo possui a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, vírgula, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Agora ficou assim:
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto. Então, aonde era vírgula, virou ponto. E ponto final. Só ficou assim, pessoal. Dá margem a diversas interpretações. Porque antes, como é que funcionava? Quem advoga aqui direito de família, levanta a mão. Ninguém? Ok. Bom, como é que funcionava antes? Então, agora eu vou até falar com mais gosto, né? Mais didática também. Antes, você tinha que entrar com a separação. E posteriormente, após um ano, você fazia a conversão da separação em divórcio. O ordenamento jurídico dava um ano para esse casal pensar se realmente ele queria ou não se reconciliar. Porque o ordenamento jurídico ele busca a todo momento a manutenção da entidade familiar. Ele quer manter as pessoas unidas. Então ele dava esse um ano para o casal pensar. Mas verificada a reincidência de que as pessoas se separavam e depois convertiam em divórcio, houve essa emenda 66. Porque poderia ser feito o seguinte, doutores e senhores, fazer a separação e depois de um ano o casal reconciliava, em vez de fazer o divórcio, fazer o quê? A reconstituição da entidade familiar. E aquela família voltava a ser a mesma, não precisava se casar novamente. Tá? Agora eles verificaram que ninguém faz. Eu sou advogada militante, eu nunca fiz uma petição de reconstituição de entidade familiar. Agora, quanto a separações e divórcios, não me perguntem que eu já perdi as contas, né? Vale citar aqui que tem pessoas que adoram casar e descasar. Por exemplo, o Fábio Júnior, né? Vocês sabem quantas vezes ele foi casado? Não. O número 7 aqui é cabalístico, né? Eu já comecei falando dele antes e repito, 7 vezes. Pasmem, doutores, se vocês acham que 7 vezes é bastante, imagina, o Pirim 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 da Gretchen casou muito mais. Ela com aquela música toda, ela já casou 14 vezes, o dobro do Fábio Júnior. Alguém sabe de algum babado para me contar, para que eu possa colocar aqui no ranking, mais algum artista? Não? Eu acho que a Gretchen, pelas minhas pesquisas, é a que está ganhando. Ela casa e descasa. E aí eu pergunto, né? Será que existe uma forma de evitar esse rompimento do vínculo conjugal? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha, né? Será que existe uma palavra mágica para evitar a dissolução? Uma fórmula mágica? Bom, a fórmula eu deixo para as histórias em quadrinhos, para os filmes de romance, porque realmente não existe. Mas existe uma parábola que bem explica. A parábola chama-se O Último Conselho de um Sábio. Um sábio, senhores, ele estava à beira da morte, quando de repente o seu discípulo lhe procurou e perguntou: querido sábio, você teria mais alguma coisa a me explicar? Ele falou sim e abriu o bocão. Não vou abrir o bocão aqui. E abriu o bocão e pediu para o discípulo olhar lá dentro. E falou: discípulo, você vê a minha língua? Aí o discípulo falou: sim, ela está inteira? Sim. E os meus dentes, você vê? Eles estão inteiros? Não. Então o mestre, na sua infinita sabedoria, perguntou ao discípulo: e você sabe então o porquê a língua sobressai aos dentes? É lógico que ele não sabia. Foi então que o mestre respondeu: é porque a língua é mole e flexível, enquanto os dentes não. Eles caem porque são duros. Assim, o discípulo tudo aprendeu, nada mais tendo o mestre a ensinar. Qual a moral da história, doutores? Sejam flexíveis, porque tudo que é duro demais desgasta-se rapidamente. Portanto, a palavra mágica aqui é a flexibilidade. Esse é o entendimento de Thaís Fernanda Bizarria em prol da união e da cidadania. Eu acredito que existe sim a flexibilidade, então é importante ceder. Não sempre, tá? Só de vez em quando, não pode sempre também não. E só para fechar a emenda constitucional 66, para retomar o assunto que eu não abordei, então, a separação, depois de um ano, poderia converter em divórcio, ou separação, depois de um ano, reconstituição da entidade familiar.
Ou então existia outra situação. A pessoa ficava 2 anos, né, contínuos, não coabitando no mesmo lar que a outra pessoa. Eu sou casada com fulano de tal, ele foi morar numa casa, eu fiquei lá na casa, então estamos separados de fato há 2 anos. Era necessário levar 2 testemunhas perante o Poder Judiciário para que o juiz homologasse o divórcio direto. Hoje não precisa mais levar as testemunhas, tá, pessoal? Hoje a nomenclatura utilizada é divórcio, não é divórcio direto. Quem falar divórcio direto está errado. O divórcio direto era quando precisava de testemunha. Tem uns doutrinadores que estão chamando aí de divórcio automático. Eu prefiro falar que é só divórcio, tá? Não é mais desquite. E a separação caiu em desuso. Quem falar separação é hábito, é costume falarmos separação. Só que eu fui num congresso no Guarujá, agora em maio, vários doutrinadores renomados estavam comentando. Alguns acham que a separação caiu em desuso, outros não. Ao meu entender, a separação caiu em desuso, porque quando você faz uma petição inicial para o juiz, ele fala da emenda constitucional 66. E como é notório, a emenda constitucional 66 não recepcionou nenhum lapso temporal. Você pode se casar hoje e já se divorciar amanhã. Portanto, entendo claramente que ela caiu em desuso. Agora, com efeito, falei em divórcio do meu jeito, rimando e aprendendo direito. No Instituto do Divórcio Judicial, o objetivo imediato é a cessação dos efeitos civis do vínculo conjugal, logo a dissolução. A lei determina ao juiz um dever especial de buscar a reconciliação do casal, pois, de acordo com o nosso ordenamento, a família deve ser protegida a todo momento. O divórcio pode ser consensual, sendo o procedimento de jurisdição voluntária. Neste tipo de divórcio, há consenso do casal. Ninguém atua de forma arbitrária. O divórcio pode ser litigioso, sendo necessário que entre o casal haja divergência, algo afrontoso, que torne insuportável a manutenção do vínculo conjugal. Como já dito, com a nova emenda constitucional, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal suprimiu o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 ano do casal. Supriu também a comprovada separação de fato por mais de 2 anos. A emenda 66, ao ser aprovada, concedeu desburocratização em nosso cotidiano. Rimamos e aprendemos direito. Do meu jeito. Ficaram satisfeitos? Obrigada. Pessoal que estão circulando, podem sentar-se, aqui tem muitas cadeiras vazias, fiquem à vontade, viu? Agora o próximo tema é juizado especial. Vamos? Ah, não. Pessoal, errei. Não tem próximo tema ainda. Eu peço a todos muita atenção nesse momento, mas muita atenção, para que possamos juntos receber com gosto 2 pessoas que são muito importantes para mim. Porque se não fossem elas, eu não estaria aqui. É o meu pai e a minha mãe. Aqui nós verificamos o divórcio consensual. Temos o meu pai e a minha mãe, situação verídica, como eu disse. No livro Rimando e Aprendendo Direito, tem juízes, pessoas reais, todas as situações são verídicas. Aqui nós temos o meu pai e minha mãe, divórcio consensual, né? Olha lá, um tá dando a mão pro outro, ela não aguentava mais ele, né? Ele também não aguentava mais ela. No início era meu bem pra cá, meu bem pra lá, depois ficou meus bens pra cá, meus bens pra lá, mas eles estavam numa boa. Resolveram dissolver o vínculo conjugal de forma tranquila. Na outra situação hipotética, aqui nós temos o divórcio litigioso. Minha mãe puxando pra cá, meu pai puxando pra lá. E agora eu pergunto, prestem muita atenção na fisionomia deles. Quem acha, aqui o Totó, pessoal, é o bichinho de pelúcia, tá? O Totó aqui não é o Tony Ramos lá da novela Passione, que morreu, sobreviveu, reapareceu, a novela acabou. E o Totó aqui não é um animal de verdade, é um bicho de pelúcia, porque vai que tem alguém que trabalha no IBAMA que vai sobrar pra mim. Sou filha do casal aqui que se separou.
Quem acha que o Totó nessa briga ficou com a minha mãe, levanta a mão. Quem acha que o Totó ficou com meu pai, levanta a mão. O pessoal participa. Vamos lá, de novo, acho que vocês não me escutaram. Repito. Por favor, participem. Quem acha que o Totó ficou com a minha mãe, levanta a mão. Aê! Quem acha que ficou com meu pai, levanta a mão. Aê! Parabéns para vocês. E um parabéns de uma forma mais especial para quem acertou e disse que o Totó ficou com o meu pai. Uma calorosa salva de palmas. Parabéns, porque a força física, a maior é a dos homens. Olhem bem o slide. Ele puxando pra cá, ela puxando pra cá. Meu pai levou o Totó pra casa dele. Porque se fosse capacidade intelectual, é claro que minha mãe teria ganhado. Porque as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. E hoje nós estamos em maioria aqui, viu, doutores? Vocês não podem nem contrariar que vão sobrar pra vocês. Mas se vocês acham que minha mãe saiu perdendo, estão completamente enganados. Porque a mulher, ela nunca sai perdendo. Minha mãe, ela teve sorte maior. Ela ficou com as 2 gatas e com o gato que tem lá em casa. Eu, minha irmã e meu irmão. Então a mulher, ela sempre sai perdendo. Bom, esse slide é só para ilustrar realmente a figura do divórcio. Agora, finalmente, próximo tema. Nós temos o juizado especial civil. Eu serei breve nesse sentido, porque a palestra de hoje é 1 hora. Essa palestra eu faço de 1, 2, 3, 4, 5 horas, depende do gosto e do tempo. Hoje é curtinha. Bom, aqui no juizado especial civil, nós temos quando o valor da causa não exceder 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Se o valor da causa for superior a 20 salários mínimos até 40, precisa de advogado. Olha só, e vai o advogado com a maletinha e tudo mais. O juizado especial é o que é conhecido como juizado de pequenas causas. São aqueles conflitos menores que são de fácil resolução. Procura-se, então, o juizado. Ele é regido por alguns princípios, que é o princípio da oralidade. Quase que todos os atos são orais, só são resumidos a termos realmente aqueles atos especiais. Ele baseia-se no princípio da simplicidade e informalidade, ou seja, todos os atos são simples e informais. O objetivo aqui é a solução do conflito, que nem vale citar. Na justiça comum, para que a citação tenha validade, é necessário que seja feita na pessoa de um representante legal da empresa, com poderes, né, de gerência para poder receber aquela citação. No juizado não, a pessoa da recepção, recebendo a citação, essa citação já vai ser considerada válida, tá? Porque aqui nós temos o princípio da simplicidade e informalidade. Temos também o princípio da celeridade. O juizado, o sonho dele é a rapidez, a eficiência, porque na verdade ele foi construído para desafogar as varas comuns, né? Para evitar a morosidade do poder judiciário, o que lá em São Paulo não ocorre. Aqui eu já não sei como é que estão os juizados daqui de Porto Alegre, mas em São Paulo, às vezes, acaba demorando mais do que até a própria justiça comum. E a economia processual, porque vários pedidos podem ser feitos numa ação, dano moral, dano material. Na audiência é feita a tentativa de conciliação, depois da instrução, já se dá a sentença no mesmo ato. E aí nós temos aqui no próximo slide o procedimento que é adotado no juizado. Aqui nós temos o prédio do juizado, olha só que bonitinho. Quando você vai no juizado, o que deve se fazer? Fazer a triagem. O conciliador, que é um estudante de direito, vai analisar os documentos, se é pertinente no juizado ou não. Vai fazer a elaboração da ação. Posteriormente vai ter audiência. Primeiro, senhores, é feita a tentativa de conciliação. Sendo ela negada, ou seja, infrutífera, haverá audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, irá nascer uma sentença, que é disciplinada no artigo 41 da Lei 9.099 de 95.
Nessa sentença, o advogado tem o prazo de 10 dias para interpor o recurso inominado. Pessoal, o nome do recurso aqui é inominado, não é apelação. Coitadinho, esqueceram de dar um nome para ele. Ficou inominado. Poderiam ter dado um nome para ele, né? Sei lá, recurso Saraiva, recurso, né? Tem tantos nomes para dar, recurso rimando. Mas não, esqueceram de dar, ficou recurso inominado. Nessa sentença caberá os embargos de declaração, caso haja obscuridade, contradição, dúvida ou omissão. E, posteriormente, será possível o recurso extraordinário. Doutores, prestem atenção, um momento muito importante da palestra Rimando e Aprendendo Direito de hoje. Eu pergunto, no juizado especial, cabe recurso ordinário? Quem acha que cabe recurso ordinário, levanta a mão. Não cabe, né? Então, palmas para vocês, todos acertaram. Parabéns, acertaram, não cabe, porque ordinário é um termo pejorativo. Deixem para chamar de ordinário aquele moço, aquela moça que ficou de ligar e acabou não ligando, sabe? Aquela pessoa, te liga amanhã e não liga, a gente fica esperando. Ordinário é esse que ficou de ligar e não ligou. Porque o juizado, o próprio nome diz, é especial cível. Então, especial é sinônimo de extraordinário. Só pode entrar com recurso extraordinário, porque aqui nós temos o juizado que é especial. E para entrar com recurso extraordinário, tem que haver pré-questionamento já no início da ação e deve tratar de um tema de repercussão geral. Uma situação que é bem comum, que cabe o recurso extraordinário, é no cerceamento de defesa. Como, por exemplo, houve todas essas fases aqui do processo, houve a sentença, houve o recurso inominado, a parte contrária entrou com contra-razões do recurso inominado, o processo foi para o colégio recursal para que os nobres julgadores julgassem o processo e esqueceram de informar o advogado que naquela data seria realizado o julgamento. Ou seja, o advogado não ficou sabendo do julgamento, deixou de fazer a defesa oral. Porque é possível 10 minutos ao advogado para que ele faça a defesa oral. Houve o quê? Um cerceamento de defesa. Ele tinha a possibilidade de mais uma vez tentar defender o seu cliente. E não pôde, então caracterizou um cerceamento de defesa, que trata-se de matéria constitucional. Portanto, cabe nessa situação o recurso extraordinário, porque aqui o juizado é especial cível. Agora finalizo em poema o tema Juizado Especial Cível, do meu jeito. E eu espero que vocês fiquem satisfeitos e tirem algum proveito. O juizado especial surgiu com a Constituição Federal, com o intuito de agilizar a prestação jurisdicional da nação. O juizado deve julgar as causas de menor complexidade, sendo princípios elementares a oralidade, a simplicidade, bem como a informalidade, a economia processual e a celeridade. É importante um juiz imparcial, assim como vocês aqui, todos imparciais em certos momentos. Se o valor da causa for até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Se o valor for de 20 até 40 salários mínimos, o advogado, doutores, não pode ser dispensado. O autor poderá promover ação no domicílio do réu ou no seu, onde deva ser satisfeita a obrigação ou no local do ato ou fato. O autor poderá optar pelo foro do local em que exerça atividade profissional, mantenha estabelecimento, filial, agência, escritório ou sucursal. Haverá audiência de conciliação, tendo como objetivo a transação. Sendo ela frustrada, a audiência de instrução será marcada. Da sentença, a parte vencida poderá interpor embargos de declaração, caso haja algo obscuro, contradição, dúvida ou omissão. Apreciados embargos, é cabível a interposição de recurso inominado. E, posteriormente, será possível a interposição de recurso extraordinário. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito.
Próximo tema. Ética. Vamos lá. O que é necessário para ser um advogado? Nós precisamos então saber sobre a Lei 8.906 de 1994. Eu peço a licença para a leitura do Estatuto da Advocacia. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 3, da inscrição. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário: 1. Eu peço que acompanhe a leitura olhando os slides. Quem é visual aqui? Levanta a mão. Ah, eu também sou visual. Ai, que ótimo. Então, eu estou sentindo uma certa afinidade aqui. Além de gostarmos de poesia, nós somos visuais. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Nem eu acreditei quando eu escrevi essa poesia, porque a imagem é semelhança. 1. Capacidade civil. O que é preciso para ser um advogado? Novamente, 1. Capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. 3. Título de eleitor e quitação de serviço militar, se brasileiro. 4. Aprovação em exame de ordem. Essa é a parte mais chata, porque a cada ano que passa está mais difícil. Nesse último exame agora são 80 questões, tem que acertar 40 e a exigência cada vez é maior. Aproveito para fazer a propaganda que no livro Rimando e Aprendendo Direito caíram várias questões. Vai ajudar com certeza para o exame de ordem e também para que os senhores possam ter conhecimento sobre a legislação com um pouco mais de alegria através da poesia. São só R$ 35,00 e a autora já faz a dedicatória na hora daquele jeito, em poesia. 6. Idoneidade moral. 7. Prestar compromisso perante o conselho. Então, doutores, para inscrição do advogado, basta olhar para esse quadro que é ilustrativo. Então, agora, como nós temos um tempo, em razão do adiantado horário, eu já vou finalizar daquele jeito, que é rimando e aprendendo direito. Vamos lá, eu vou falar, vou finalizar daquele jeito, aí vocês todos juntos, rimando e aprendendo direito, ok? Eu vou finalizar daquele jeito. Aê, parabéns, muito bem. Vamos lá, para inscrição do advogado. Para a obtenção da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação. Para o indivíduo ser aceito, a graduação deve ser em direito. O título de eleitor ele tem que apresentar, bem como a quitação no serviço militar. Para o exercício da advocacia, é necessário que se recordem da aprovação com categoria no exame de ordem. Para obter a inscrição, o interessado não poderá exercer no seu dia a dia atividade incompatível com a nova profissão, isto é, com a advocacia. O indivíduo pode se inscrever tanto sendo novo como mais velho. É necessário a idoneidade moral ter e prestar compromisso perante o conselho. Rimamos e aprendemos direito com inscrição do advogado. Só uma ressalva, pessoal, o que é incompatibilidade? Eu acredito que vale enfatizar um pouco mais. Por exemplo, um juiz de direito, ele não pode exercer a advocacia. Existe o quê? A incompatibilidade total. Existe também a incompatibilidade parcial. Uma pessoa é nomeada como secretária de Estado. Então, durante aquele período, ela não vai poder exercer a advocacia. E a advocacia, senhores, é importantíssimo salientar que não é só advocacia judicial, é a extrajudicial também, tá? Essa realizada em cartório. Então, por exemplo, o juiz não pode atuar como advogado na esfera judicial e nem extrajudicial. E como é cessada essa incompatibilidade? Ela é cessada quando a pessoa deixar o cargo por aposentadoria, morte, renúncia ou exoneração. Então, agora finalizo o tema inscrição. Vamos falar, então, sobre o próximo tema, que é constitucional, igualdade.
Esse aqui eu serei breve também. Aqui nós temos uma turminha da pesada, olhem só. Todos paulistanos. Aqui nós temos pessoas de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os pesos, de todas as religiões. Temos alto, gordo, baixo, cego, negro, branco, pardo, amarelo. Só faltou aqui azul. Só faltou aqui um azul, um palhaço, alguma coisa relacionada a isso. Mas bom, temos pessoas de mãos dadas para demonstrar que todos são iguais e que eles estão também, nesse caso, unidos. Eu vou fazer uma ressalva aqui, doutores. Essa pessoa, esse cidadão de óculos, ele é cego. Ele foi meu professor na universidade de Direito Civil. E mesmo com a deficiência visual, ele brilhantemente dava aulas e é uma enciclopédia. Ele, sem dúvida nenhuma, é um exemplo, é um paradigma para que nos esforcemos cada vez mais. Porque ele, mesmo com a deficiência visual, ele transmite conhecimento aos alunos e é um professor simplesmente excepcional. Sem dúvida, é motivação para todos nós. Nós temos aqui a Constituição Federal e nós temos um templo, uma sinagoga e um pagodá. Pessoal, essa última igreja, o nome dela é Pagodá. Pagodá é a igreja dos japoneses, né? Não tem nenhum japonês aqui. Eu falava, outro dia eu estava numa palestra, melhor falando, e um rapaz falou assim, nossa, eu não sabia que o nome da igreja que você comentou lá dos japoneses era samba, né? Eu achei muito engraçado, ele comentando no final. Falei, não era samba. Ele, não, peraí, era pagode, eu errei o estilo musical. Eu falei, não era samba nem pagode, é pagodá, tá bom, doutores? Então não vão falar que a advogada falou que o nome da igreja é pagode ou samba, não é nenhum estilo musical, é pagodá, ok? Temos a igualdade de sexo, cor e religião. Peço licença para a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, onde é disciplinada a igualdade no nosso ordenamento jurídico. O caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 disciplina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. A igualdade de todos os seres, vamos lá mais uma vez, a igualdade de todos os seres, tem palavras que às vezes engasgam, né? A igualdade de todos os seres humanos deve ser compreendida e interpretada sobre dois aspectos. Vocês sabiam que existem duas igualdades? Existem a igualdade material e a igualdade formal. Pessoal, a igualdade material, ela significa dar tratamento uniforme a todo cidadão, sem nenhuma distinção. Infelizmente, lamento informar que esse tratamento uniformizado não existe no nosso país. Mas não fiquem tristes. Essa igualdade, ela não existe em nenhum lugar do mundo. Menos mal, que não é só nos brasileiros. Porque o Brasil, a cada ano que passa, ele está destacado na economia, na alegria, em todos os aspectos. Você vai para fora do país, na Europa, por exemplo, falam-se muito bem do Lula, né? Mas, bom, não vou avançar sobre a política, senão vai ter em vez de uma palestra, vai ter um debate aqui. Vamos voltar ao objeto. Então, nós temos a igualdade material, que ela é o sonho, ela é a utopia, ela infelizmente não existe em nenhum lugar do mundo. O que interessa ao jurista? A igualdade formal, que significa o quê? A própria lei diz, todos são iguais perante a lei. Mas a doutrina tradicional, ela não explica detalhadamente o que é ser igual perante a lei. O que distingue uma pessoa da outra? Ela não dispõe o que seria dar um tratamento diferenciado a uma pessoa e a outra. Então, e agora eu explicarei. O que seria? Por exemplo, a Bolsa Família, que é dada pelo governo. Ela é dada àquela pessoa que possui poucos recursos financeiros. Se ela for dada a um de nós, não será exercida
a igualdade formal, porque tem que haver o quê? Um equilíbrio. Esse entendimento da igualdade formal, ela significa o quê? Ela tem um entendimento igual à máxima do renomado filósofo grego Aristóteles, que dizia: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida que eles se desigualam. Eu repito, é difícil, né? Vou repetir. Tratar igualmente os iguais e igualmente os desiguais, na medida que eles se desigualam. Assim funciona a igualdade formal. Então agora eu finalizo a igualdade do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos. Como sei que todos são iguais perante a lei, sobre a igualdade falarei. Desde o início da humanidade existe o princípio da igualdade. É um super, hiper, mega desafio. Não pode existir diferenciação de cor, sexo e religião. A lei visa expandir a igualdade de condição. Excepcionalmente, o tratamento é diferenciado, podendo tão somente ser variado conforme o agente. O tratamento normativo diferenciado é compatível com o objetivo preventivo, que é beneficiar o interesse coletivo. Todavia, doutores, cabe concluir que a Constituição Federal visa expandir que todo cidadão é igual e tem a liberdade de ir e vir. Rimamos e aprendemos direito com o tema igualdade. Próximo tema, furto famélico. Esse aqui é um tema que dá muito... audiência trabalhista, desculpem. Audiência trabalhista. Audiência trabalhista, nós temos aqui a simulação de uma sala de audiência. Quem é advogado trabalhista, levanta a mão. Trabalhista, ok. Estou sendo aqui supervisionada pelo ilustre doutor trabalhista. Eu só atuante na área do direito civil. Se eu me equivocar, por favor, me corrija aqui discretamente. Aqui nós temos a figura de um juiz de direito. É todo mundo de verdade. Aqui é o doutor Vassili Pchaloiski, juiz de direito titular da primeira vara de Guarulhos, um escrevente, advogados renomados na OAB São Paulo, um preposto e uma reclamante. Aqui, doutores, prestem bem atenção, porque quem não é da área, quem é da área erra na hora de sentar. Quem não for da área vai errar mais ainda. É importante saber que na Justiça do Trabalho não é igual na Justiça do Direito Civil. Aqui, o reclamante senta do lado esquerdo do juiz. Esquerdo, imagine aqui o juiz. Lado esquerdo, reclamante. Lado direito, senta o quê? O advogado da reclamada e a reclamada. Como vocês vão fazer para memorizar? Porque assim, se vocês tiverem dúvida, né, entra na sala de audiência e não sabe onde sentar, fala para o seu colega: pode ir, doutor, fica à vontade. Se vocês chegarem nessa situação, o que depois da aula de hoje não vai acontecer, vocês, por favor, não, doutor, fica à vontade, faço questão. Né? A sala é sua, a audiência é nossa. E a procedência é minha, porque meu cliente vai ganhar. Mas deixa ele sentar na frente. Na dúvida, né, a culpa tem que ser de alguém, que não seja a sua, com certeza, né? Então, mas vocês não vão errar mais. Por quê? Qual é o lado esquerdo do juiz? É o lado o quê? Do peito, do coração. Então, imaginem aqui a situação. Onde está o martelo do Dr. Vassili Pchaloiski? É o lado esquerdo do peito, dentro do coração. O reclamante é considerado o quê? A parte hipossuficiente da relação, não é verdade, doutor? Entende-se que a pessoa é mais fraca e que a reclamada, que é a pessoa jurídica, é mais forte, é uma empresa. Então, pensem no coração do juiz. Imaginem um broche de coração do lado esquerdo do peito do juiz, que se você for pelo advogado do reclamante, você não vai errar e vai sentar no lugar correto. Às vezes você deve falar: nossa, que detalhe ela mencionou. Mas, doutores, acontece muito, não acontece, doutor? Não tem dúvida se o colega às vezes não senta no lugar errado? Acontece todos os dias.
né, o doutor Vassili e outros juízes do trabalho que eu conheço, eles mencionam. E essa sensação de insegurança que o advogado já entra na sala sem saber onde sentar, prejudica a audiência. O cliente já não sente tanta confiabilidade. Então, é importante que os senhores gravem. Vocês prometem que não vão esquecer? Lado esquerdo, reclamante, parte mais fraca. Então, vamos só testar. Vamos só testar. Eu falo reclamante, vocês esquerdo. Eu reclamada, direita. Reclamante, esquerdo, reclamada, direita. Tá bom? Reclamante. Reclamada. Reclamante. Reclamada. Reclamante. Reclamada. Reclamada. Reclamante. Aê, palmas. Muito bem, vocês estão de parabéns. E aqui nós temos, do lado direito do juiz, o preposto com a carta de preposição. Doutores, não pode esquecer de levar a carta de preposição, ok? Que nem, por exemplo, por vezes o doutor que é do direito do trabalho sabe, o diretor da empresa, o dono, o sócio, não tem tempo para ir. Então ele vai mandar o quê? Uma outra pessoa representar. Por exemplo, o apresentador de televisão Raul Gil, ele é cliente do escritório que eu trabalho. Ele não vai na audiência, ele manda quem? Um preposto representá-lo na audiência. Ok? Então, para que os senhores possam entender a poesia, que por si só é autoexplicativa, só vale citar o artigo da CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, 844, que dispõe que a ausência do reclamante na audiência acarreta arquivamento da ação. E da reclamada em relação à matéria dos fatos, importa revelia e confissão. É importante citar também o que é capacidade jus postulante. Jus postulante vem do latim, significa capacidade para postular. E eu explicarei em poesia, com um pouco de alegria, em toda a cidadania, com Thaís Bizarria, que na Justiça do Trabalho existe a capacidade postulatória. Que o reclamante pode ir lá na audiência sem advogado. Será que isso é bom, é ruim? Veremos a minha opinião na poesia. Peço licença para a leitura do artigo 133 da Constituição Federal, pois eu menciono ele na poesia e também na obra Rimando e Aprendendo Direito. Artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Portanto, a Constituição Federal, que ela é a nossa base, ela diz que é indispensável, mas a CLT fala que não é obrigatória a presença. Vou citar também a súmula 377 do TST, porque aqui nós temos um preposto, certo? Também vale a pena ler. Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado, tá? Então, exceto em relação que trata de doméstica, o preposto, a pessoa que vai representar o sócio, dono da empresa, tem que ser necessariamente empregado. Então, agora, com efeito, finalizarei a audiência trabalhista do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Na Justiça do Trabalho, as audiências serão realizadas na sede do juiz ou tribunal, visando a celeridade processual, a transparência, o tratamento isonômico e amparo desigual. Doutores, as audiências não poderão ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se tratar de matéria urgente. Todas as preliminares devem ser arguidas. O escrevente e o juiz devem estar presentes. O escrevente com microfone fará o chamamento das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Esta, sem dúvida, é a hora, é o momento de todos usarem de seus artifícios para se defender. A ausência do reclamante nesta audiência, seja inicial ou una, acarreta arquivamento da ação. Já a ausência da reclamada em relação à matéria dos fatos importa a revelia e confissão. Não é imprescindível a presença dos advogados. As partes podem comparecer pessoalmente e postularem. Todavia, acabam agindo errado e deixam oportunidades de defesas passarem.
Tal situação, senhores, acarreta uma armadilha para as partes, tendo em vista a complexidade do direito trabalhista, pois não sabem manusear essa matéria que é arte, não almejam assim a tão desejada conquista. Caro telespectador, tal situação, sem dúvida, acarreta uma armadilha para as partes, tendo em vista a complexidade do direito trabalhista, pois não sabem manusear essa matéria que é arte, não almejam assim a tão desejada conquista. E a capacidade de os postulantes entra em conflito com o artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe que a presença do advogado é considerável. Fica, no entanto, o dito pelo não dito, pois, na minha opinião, e conforme a Constituição, a presença do advogado é indispensável. A súmula do TST dispõe que o preposto do empregador necessariamente deva ser o seu empregado. Assim, a veracidade dos atos terá mais valor, evitando que surja qualquer fato equivocado. Enfim, doutores, é primordial ter em mente todas as características em tela evidenciadas, para que você tenha uma carreira profissional brilhante e almeje assim a felicidade tão sonhada. Rimamos e aprendemos direito. Próximo tema. Agora sim, agora é o furto famélico. Ok. Bom, em razão do horário, eu serei breve. Furto famélico, furto é subtração, para saciar a fome. O artigo 23 do Código Penal dispõe que não há crime quando em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Aqui nós temos a situação hipotética de que fulano de tal, aqui nós não temos um nome para ele, que ele está cometendo um ato infracional, é melhor deixar ele sem nome, senão vai dar dano moral para mim depois. Aqui nós temos ele subtraindo um bacalhau, é igual a algema. Posteriormente, ele, virado olhando para um lado, olhando para o outro, conseguiu pegar o saco de feijão da algema? Não. Então agora eu falarei furto famélico, rimando e aprendendo direito do meu jeito. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, a sua ilicitude pode ser afastada, em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. O bem a ser subtraído, doutores, deve recair sobre algo de pequeno valor, né, Carmela? Para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor. Agora, a mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito. Espero que tenham ficado satisfeitos. Próximo tema. Em razão do adiantar do horário, só falarei a poesia do cancelamento e atraso de voo. E eu peço aos doutores que anotem a resolução 141 de 2010, que fala sobre assistência material, que toda vez que houver cancelamento e atraso de voo, a companhia aérea deve fornecer, a partir de 1 hora de atraso, acesso à comunicação, a partir de 2 horas de atraso, acesso à alimentação. Posterior a 4 horas de atraso, deve haver o fornecimento de acomodação e, caso necessário, o traslado e hospedagem. Agora, com efeito, finalizo o tema cancelamento e atraso de voo do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Caberá dano material, assim como dano moral, quando o voo do cidadão for atrasado sem justificação. Fará também jus aos danos ora citados o consumidor que tiver o seu voo cancelado ou por problemas aéreos daquele estado. Caberá, doutora Carmela, o ajuizamento de ação, tratando-se de indenização, pois o consumidor foi lesado, não
foi devidamente bem tratado. Haverá audiência de conciliação, tendo como objetivo a transação. Sendo ela frustrada, a audiência de instrução será marcada. Na audiência de instrução e julgamento, as partes poderão levar as testemunhas. Porém, doutores, o ônus da prova é a todo momento da companhia aérea em questionamento. Ao sentenciar, deve o juiz analisar a dor sofrida pelo consumidor ou, se foi mero dissabor, e fixar indenização de justo valor. Rimamos e aprendemos direito com cancelamento e atraso de voo. Espero que tenham ficado satisfeitos. Já está acabando. Aqui a situação hipotética do cancelamento e atraso de voo. Nós temos, quase fechando a palestra, uma sentença que foi proferida em poesia. Se uma sentença pode ser proferida em poesia, por que não aprender o direito em poesia, né, doutora Carmela? O projeto Desmistificando o Direito retrata bem com o projeto de Samba no Pé e Direito na Cabeça, né, que fala que o direito tem que ser popular igual samba. E o Rimando e Aprendendo também nasceu para aproximar o cidadão da nossa legislação. E aqui nós temos uma sentença que foi dada em poesia no ano de 1987. Peço licença para a leitura. No dia 5 de outubro do ano ainda fluente, em Cabo da Cachoeira, terra de boa gente, ocorreu um fato inédito que me deixou descontente. O jovem Alceu da Costa, conhecido por Rolinha, aproveitando a madrugada, resolveu sair da linha, subtraindo de outrem 2 saborosas galinhas, apanhando um saco plástico que ali mesmo encontrou. O agente, muito esperto, escondeu o que furtou, deixando o local do crime da maneira como entrou. O senhor Gabriel Osório, homem de muito tato, notando que havia sido vítima de grave ato, procurou autoridade para relatar-lhe o fato. Ante a notícia do crime, a polícia diligente tomou as dores de Osório e formou seu contingente. Um cabo e 2 soldados e até quem sabe um tenente. Assim é que o aparato da polícia militar, atendendo a ordem expressa do delegado titular, não pensou em outra coisa senão em capturar. E depois de algum trabalho, o larápio foi encontrado. Estava no bar do Pedrinho quando foi capturado. Não esboçou reação, sendo conduzido então à frente do delegado. Por favor, como a senhora entregar a música pro pessoal? Só para no final facilitar, por favor. Muito obrigada. Esse é o fechamento. No dia 5... vamos para o próximo slide. Tem mais sentença, pessoal, não acabou. Perguntando pelo furto que havia cometido, respondeu Alceu da Costa, bastante extrovertido. Desde quando o furto é crime neste Brasil de bandidos? Ante tão forte argumento, calou-se o delegado, mas por dever do seu cargo, doutora Carmela, o flagrante foi lavrado, recolhendo à cadeia aquele pobre coitado. E hoje, passado um mês de ocorrida a prisão, chega a minhas mãos o inquérito que me parte o coração. Solto ou deixo preso esse mísero ladrão? Soltá-lo é decisão que a nossa lei refuta, pois todos sabem que a lei é para pobre, preto e puta. Por isso peço a Deus que norteie minha conduta. É muito justa a lição do pai dessas alterosas. Não deve ficar na prisão quem furtou 2 penosas, se lá também não estão presos pessoas bem mais famosas, como as fraudes do INAMPS e das ferrovias vergonhosas. Afinal, não é tão grave aquilo que Alceu fez, pois nunca foi do governo, nem sequestrou Martinez, e muito menos do gás participou alguma vez. Dessa forma é que concedo a este homem da simplória, com base no Código de Processo Penal, liberdade provisória, para que volte para casa e passe a viver na glória. Se virar homem honesto e sair dessa sua trilha, permaneça em Cachoeira, ao lado de sua família. Devendo-se, ao contrário, mudar-se para Brasília. Ele também rimou e aprendeu direito em sentença. É um fato verídico, pessoal. Todos estão com papel na mão? Eu quero uma também. Agora nós vamos cantar. Eu deixo para o final, porque tem um colega lá de São Paulo, a doutora Carmela conhece.
Ele é loirinho, de olho claro, ele canta e encanta as mulheradas. Ele canta bem, toca violão bem. Eu canto e espanto, por isso eu deixo para o final. Porque escrever poesia, disso eu entendo. Agora cantar, se for com a ajuda de vocês, fica mais fácil, certo? Antes de fazer o fechamento em poesia, de uma forma especial e otimismo, vamos à área jurídica. Reparação de dano com a versão João Caiu no Chão. É uma música inédita de minha autoria, Thaís Fernanda Bizarria. Tá vendo, pessoal? Cantem junto 3 vezes, tá vendo? Lá embaixo, em negrito. É assim, ó, pra vocês sentirem o clima da canção. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né, doutora Carmela? Deixa a vida me levar. Ela tá sabendo. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Exatamente, o resto é melhor não cantar. Vamos juntos então, nesse ritmo e nessa melodia. Vai ficar assim. Eu peço para que vocês cantem 3 vezes junto comigo. Eu só vou dar a palhinha agora e depois vocês cantem comigo, por favor. E aos trancos e barrancos lá vai João com o seu advogado em busca da reparação. E aos trancos e barrancos lá vai João com o seu advogado em busca da reparação. Tá igual, né? Ah, tá, ok. Tá, então vamos lá. Eu vou cantar com a doutora Carmela. Me ajuda, doutora? A voz dela é melhor que a minha. Vamos lá. Eu começo cantando e no refrão todos juntos. João caiu no chão, sofreu uma lesão e teve a seguinte reflexão: caberá indenização, sim ou não? Encontrou um advogado que não se fez advogado e logo lhe deu a explicação. Quem causou foi a administração, merece indenização. Quem causou foi a administração, merece indenização. Quem causou foi a administração, merece indenização. João sofreu lesão, deve ajuizar ação. Opa! João, que estava machucado, contratou advogado, querendo ser indenizado. Mas com a vida acostumado, sabe que terá que esperar sentado a solução. Olha o batuque do samba, pessoal, no café. Pois em nossa república, necessário acionar a fazenda pública para resolver a questão, todo mundo junto. E aos trancos e barrancos, lá vai João, com o seu advogado em busca da reparação. E aos trancos e barrancos, lá vai João, em busca de advogado em busca da reparação. Mais alto, pessoal, todo mundo junto. E aos trancos e barrancos, lá vai João, com o seu advogado em busca da reparação. Gostei! Se quer ser indenizado, é melhor esperar sentado. Se quer ser indenizado, é melhor esperar sentado. Se quer ser indenizado, é melhor esperar sentado. Para ter o dano reparado, é melhor esperar sentado. Consulte sempre um advogado. Palma! Muito bem, parabéns para todos. E agora fecharemos em poesia. Como visto? É rapidinho a poesia. Pessoal, eu peço a todos que prestem atenção nessa poesia, que ela foi feita na época da mocidade, quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Não falarei quantos anos se passaram, porque aí vocês saberão a minha idade. Então isso é segredo de Estado. A força do pensamento, doutores, remove montanhas, se dela souberes usufruir. Conquistarás oportunas façanhas, um bom caminho irá seguir. Um sonho, um pedido, está na força do seu pensamento. E ele será bem sucedido se não fizeres do pensar um contratempo. Porque sem ao menos saberes, tens um pensamento poderoso. Com ele irá crescer e criar momentos prazerosos. A força do pensamento foi um dom ao ser humano concedido. Ela
modifica momentos, pode dar à vida um novo sentido. Por isso, acreditem. Acreditem na força de seus pensamentos para conquistares oportunas façanhas. Aliás, a vida é um evento onde a força remove montanhas. Que Deus abençoe a todos com todo o seu louvor. Muita saúde, paz e amor, aonde quer que for. Obrigada. Quero agradecer a Thaís, porque toda vez que eu encontro ela, eu já encontro sorrindo ela, né? Então, eu fico muito feliz de ver um trabalho tão diferente, né? E de a gente ser tomado de uma surpresa diferente, aprendendo, rimando e aprendendo direito, porque assim como o Samba do Pé tem a característica de estar buscando essa ideia da aproximação, né, com a cultura popular e popularizar o direito, a rima que ela traz, ela é diferente, né, porque ela pega esse cotidiano da advocacia, da área processual mesmo, e consegue estar fazendo de uma maneira diferente mesmo essa metodologia. E eu quero ver se alguém quer fazer algum comentário. Se alguém gostaria de fazer um comentário, pedir desculpa pelo elevado da hora. Então eu vou... Quer fazer um comentário? Quer fazer um comentário? Quero agradecer a presença de vocês. Thaís, qual é o teu e-mail para contar? Posso falar teu e-mail para contar? Pode. Thaís Bizarria, com Z e com 2 R's, @ibest.com.br. O livro dela está aqui para venda. Quem quiser, tiver interesse, vai ser feito já vai ganhar com a dedicatória em poesia. E espero que vocês tenham gostado. Thaís está já convidada para vir mais vezes. E o projeto também dela está se tomando corpo, porque é um desafio para ela também lidar com públicos diferentes. Então agora ela está procurando fazer as palestras com temas de áreas específicas. Então a gente também vai ser surpreendido com ela na próxima vinda. Já está fazendo uma palestra toda ela rimada, e agora é direito homoafetivo, né? E fico muito feliz. Thaís, eu vou pedir para tu dizer 3 números para a gente fazer o sorteio dos livros. Podemos fazer um sorteio de um livro teu? Tá, então vamos fazer sorteio de 4 livros, um dela. Daí depois, quem não ganhar, já está convidado a adquirir aqui. O nome da palestra de União Homoafetiva vai ser Viva, Viva, foi reconhecida a União Homoafetiva. Pessoal, me adicionem no Facebook, tem os meus contatos, Thaís Fernanda Bizarria, no Orkut. Vai ser um imenso prazer manter contato com vocês. Vamos lá, ó. De 1 a 22, 4 números. Ok. De 1 a 22, eu nasci no dia 18 de maio, 18. Maria Cristina dos Santos Silvares. Maria Cristina vai ganhar então o livro dela aqui, ó, autografado. Maria Cristina, daí agora diz o nome. Daí ela já faz a rima. E qual é o próximo número? 5. Luiz Fernando Franklin, ó, não ganhou esse livro aqui, né? O Mapas Mentais. Já ganhou o livro, né? Não, é o primeiro? Felipe Lima, William Douglas, Mapas Mentais de Memorização para os concursos aí. Da editora Ímpetus. Mais um número. 3, vamos pegar aqui, ali. Zilda Maria. Zilda Maria, tá aí a Zilda? Zilda Maria. Editora Ímpetus, Roberto Witt, Inglês para Concurso, uma abordagem prática também. Aqui. Parabéns. Mais um número. Bom, quem chegou primeiro merece o último livro. Número 1. Carmen Lúcia Cedo. Ó, Carmen, Direito do Trabalho, da Vólia Bonfim Cassar. Vai receber da Thaís aí. Da editora Ímpetus aí. Obrigada aí pela presença. Eu agradeço a presença de vocês. A programação vai estar no site do próximo mês. E convido para a gente fazer aquela foto. Se vocês, antes de eu já vou dar o certificado, se vocês puderem vir para cá, eu vou para o lado de... Ou a Thaís vem Thaís vai aqui para frente e vocês levantam, ficam pertinho que eu tiro a foto. Obrigada, boa noite. Obrigada. E quem quiser adquirir o livro está aqui à disposição.